Bom, então, continuando nossa aula sobre inversores, agora mais especificamente sobre inversores fonte de tensão trifásicos, ok? Que são os inversores aí que vão ter aplicação direta em veículos elétricos, ok? Além, entre outras aplicações, mas já vamos especificar aqui para veículo elétrico. Ok, então a ideia é o uso de uma fonte de tensão contínua, né, e três braços de meia ponte aí que vão alimentar uma carga trifásica, onde esse neutro aqui estaria disponível ou não, dependendo aí da característica da carga. Ok, a gente vai ver sem considerar o neutro conectado aqui nesse ponto central. Ok, esse ponto central aqui, como não é conectado, né, a gente pode só imaginar ele, não precisa necessariamente existir. Ok. Lembrando que o comando é sempre complementar, né, a gente resulta aqui agora em 8 estados possíveis, né, então, por exemplo, aqui as três chaves de baixo, as três chaves inferiores acionadas, né, ele resulta desse circuito equivalente aqui, ou seja, né, os terminais A, B, C da carga, curto-circuitadas, certo, e as três cargas conectadas em paralelo e a tensão em cima da carga igual a zero. Certo? O estado similar seria com os três semicondutores superiores ativos em condução, também iria ocasionar o curto-circuito aqui das três tensões de polo, VA, VB e VC, e as cargas aqui, a carga trifásica estaria também sem excitação. Ok, qualquer outro estado, né, então eu vou ter alguma coisa desse tipo, né, por exemplo, aqui a minha chave S5 fechada e S4 S2 e S4 fechadas, certo? Então o circuito equivalente agora seria esse, então repara que eu estaria jogando 0 em VAB e toda a tensão do barramento em VC. Como as duas cargas aqui estão em paralelo, a gente vai considerar aqui que a carga é trifásica e equilibrada, né? Então eu teria essas duas impedâncias em paralelo, ou seja, 1/3 da tensão estaria aqui e 2/3 da tensão nessa fase aqui, ok? Como a tensão aqui está invertida, certo? O sinal negativo, né? E essas outras combinações das chaves iam resultar em situações similares, né? Que são apresentadas aqui nessa tabela contendo todos os estados possíveis do inversor, certo? Então, se eu considerar o zero, quer dizer que a chave superior estaria aberta, ok? Eu teria 0 em VAN, 0 em VBN, 0 em VCN, certo? E as tensões de polo, ok? Ou seja, em relação àquele referencial virtual lá que eu considerei, seria menos metade de VDC aplicados nas tensões de polo, VA0, VB0, VC0, e as tensões de linha seriam 0 volts, certo? E assim por diante. Ok, olhando aqui o circuito equivalente de cada estado do inversor e considerando aqui o nêutron aterrado. Bom, então a ideia é como que eu posso, na verdade tem várias maneiras de eu fazer isso, mas que maneira que eu vou escolher para jogar esses estados, qual a sequência que eu vou jogando esses estados, lembrando que a ideia é modular uma tensão ou uma corrente senoidal lá na minha carga, ok? A primeira possibilidade seria como a gente fez no caso da inversão monofásica, que é modular simplesmente uma onda quadrada, certo? E no caso do inversor trifásico, né, o que eu poderia fazer é um acionamento de baixa frequência também, ok? Defasando engatilhando as chaves a cada 60 graus, ok? Dessa forma eu ia obter essas tensões de polo, né, VA0, VB0, VC0 não coube aqui, onde eu vou ter a tensão de polo, então igual a metade da tensão do barramento, positivo ou negativo, certo? Lembrando que a tensão de polo é relativa a esse referencial virtual que eu tenho aqui, certo? E as tensões de linha resultante, por exemplo, VAB, vai ser a subtração dos valores instantâneos das tensões de polo VAB. Okay, então, por exemplo, aqui VI sobre 2 menos VI sobre 2 vai me resultar em VI. Aqui é a mesma coisa, aqui VI sobre 2 menos VI sobre 2 vai dar 0, certo? E assim por diante. Ok?
E as tensões na carga, as tensões fase neutra, tá? Na carga, a gente considerando a carga equilibrada, a gente vai obter os valores que a gente mencionou antes, né? Mais ou menos V em sub 3 ou mais ou menos 2V em sub 3. Ok? Bom, fazendo a análise de Fourier para a componente fundamental, a gente pode calcular então o máximo valor de pico da tensão fundamental de linha que a gente consegue obter usando essa modulação por onda quadrada. Certo? VCC, 4 sobre π, raiz de 3 sobre 2, que dá 1,1 vezes a tensão no barramento. Ok? Então esse é o máximo valor de pico que eu conseguiria no inversor trifásico, ok? E usando modulação por onda quadrada. Bom, mas no nosso caso aqui, a maior parte das vezes a gente está interessado em modular uma forma de onda de tensão ou corrente senoidal, né? E aí a gente usaria o PWM senoidal trifásico, ok? Onde a ideia, na verdade, é a mesma do monofásico com unipolar, né? Só que agora eu tenho 3 braços, certo? E a ideia é em cada braço eu colocar a moduladora 120 graus defasadas uma da outra, certo? E aí as tensões de polo resultantes, né, vão ser moduladas também com uma defasagem de 120 graus e com a mesma magnitude, já que a gente quer tensões simétricas, ok? O interessante aqui é no conteúdo harmônico, né, da tensão de polo, certo? Eu tenho esse espectro harmônico, ok? E o harmônico da tensão entre fases, né, eu acabo tendo esse espectro aqui, certo? Onde, digamos, essa harmônica aqui mais alta tende a desaparecer, certo? Em compensação, né, eu tenho uma harmônica, conteúdo harmônico maior aqui, certo? Ok. O resto a gente mostra na simulação. Mas antes da simulação, é interessante a gente fazer o mesmo cálculo que a gente fez lá no monofásico, né? Certo? Então, se a gente pegar aqui um meio período aqui de uma portadora, certo? Um período completo da minha triangular, certo? E aqui tem as minhas moduladoras, certo? Então, cada uma das moduladoras vai ser comparado com a mesma portadora, uma portadora comum a todas, que vai resultar nessas tensões de polo aqui, certo? Então, se eu analisar esses tempos aqui, né, tal 1, tal 2 e tal 3, certo? Por uma análise geométrica aqui, eu chego nesses valores aqui, para esses intervalos, tal 1, tal 2 e tal 3, certo? E se eu fizer o cálculo do valor médio dessa tensão resultante, né, da mesma forma que a gente fez lá no monofásico, certo? Simplesmente a definição de valor médio aplicado nessa forma de onda e considerando esses intervalos calculados, a gente chega nessas expressões para os valores médios das tensões de polo dentro de um período de chaveamento. Ou seja, né, VA0, VCC sobre 2, vezes a tensão de controle, a minha moduladora, dividido pela amplitude da portadora, certo? E VB0 vezes 0 também tem as mesmas amplitudes, né? Então é similar ao que a gente obteve para o monofásico, certo? Ou seja, né, os valores médios das tensões de polo vão evoluir de acordo com a minha moduladora, certo? E a ideia então é usar a moduladora senoidal, certo? Então coloco moduladoras senoidais simétricas com a mesma amplitude e defasadas de 120 graus entre si, certo? E simplesmente eu posso substituir a tensão VC por essas moduladoras que eu utilizei, ok? Então, substituindo VC1, VC2 e VC3 aqui, nos valores médios das tensões de polo, certo? E aí eu vou considerar um instante ômega-t igual a 60 graus, certo? Por quê? Porque eu estou querendo obter o valor de pico da tensão de linha, certo? Então o pico da tensão de linha VAB, aqui no caso que eu vou obter, ocorre em 60 graus, certo? Então, seno de 60, raiz de 3 sobre 2, e aí eu faço essa tensão menos essa, certo? VA0 menos VB0, certo? E chego no valor da tensão VAB no instante de 60 graus, ok? E chego nesse valor aqui, certo? VCC, tensão de pico da minha moduladora,
dividido pela portadora, vezes raiz de 3 sobre 2, certo? Esse aqui eu vou substituir pelo índice de modulação, que é o mesmo que eu defini anteriormente, certo? E isso quer dizer que eu mantendo minha modulação na região linear de operação, ou seja, na região de modulação e evitando a região de submodulação, e evitando distorção harmônica na saída, o máximo valor de pico da tensão de linha que eu conseguiria seria 0,87 a tensão do barramento. Né, o que é curioso, né, ou seja, eu tenho, por exemplo, 400 volts de barramento, mas eu não consigo obter uma tensão de pico de 400 volts na minha tensão de linha, pensando na componente fundamental e também me limitando na região linear de modulação. Né, ou seja, né, eu tenho uma perda de índice de modulação, certo? O que é uma grande desvantagem, certo? Eu precisaria para obter uma tensão de linha com uma magnitude maior, eu precisaria aumentar minha tensão do barramento. Ok? Bom, e para a gente melhorar essa condição, né, o que a gente pode fazer é o que a gente chama de injeção de terceira harmônica, certo? Onde eu introduzo uma componente homopolar, certo? Componente homopolar, o que é? Uma componente, eu vou adicionar uma componente homogênea nas minhas tensões de polo. Ok? Então, minha tensão original, minhas tensões de polo original aqui nas moduladoras, né, eram essas equações aqui, mas eu vou adicionar uma componente homogênea, uma componente idêntica às três, né, e igual à terceira harmônica, certo? E eu vou escolher o valor de 1/6, certo? Que é o valor teórico máximo aqui que eu consigo injetar a terceira harmônica, mantendo-se ainda na região de linear de modulação, certo? E jogando esse K igual a 1/6, certo? Eu consigo um índice de modulação em amplitude de 1,15, e aí eu consigo agora que a minha tensão de pico de linha, certo? Componente fundamental, seja igual à própria tensão do barramento. E aí eu consigo utilizar todo o meu barramento para ser aplicado na saída, certo? E visualmente a gente pode identificar o porquê disso, né? Se eu jogasse o índice de modulação de 1,15 simplesmente, né, a minha moduladora iria ultrapassar o pico das portadoras e ia produzir distorção harmônica na saída. A hora que eu adiciono uma terceira harmônica, né, o momento de pico da moduladora, né, é atenuado pela componente homopolar, certo? De tal forma que as formas de onda das moduladoras resultantes ficam ainda abaixo do valor de pico da minha portadora, certo? E aí eu mantenho a região linear de operação, ou seja, sem introduzir distorção harmônica adicional. Porque vamos analisar isso aqui por simulação. Bom, então aqui na simulação, deixa eu ampliar um pouquinho mais aqui para baixo, né? Então temos aqui um inversor trifásico, comando complementar, certo? E aqui no caso eu estou com a tensão de barramento aqui de 200 mais 200, 400 volts no total do barramento, ok? E eu estou injetando aqui na rede elétrica, ok? Mas não é importante isso agora, certo? É só porque a simulação é mais simples de fazer dessa forma, mas poderia ser também numa carga RL, ok? É mais simples porque aqui eu vou jogar a tensão de pico aqui, né? Vai ser 200 volts vezes 1,15, ok? E depois eu vou mostrar o VAB resultante aqui, certo? Bom, não se preocupe, aqui eu estou usando a transformada de Park, mas não vou me deter nesse ponto por enquanto, certo? Mas o importante aqui, ó, que aqui eu vou ter as três moduladoras, certo? E nessas três moduladoras eu estou somando minha componente homopolar, ok? Que vai ser aqui, no caso, 1/6 da minha componente das minhas moduladoras, ok? Certo, vamos colocar para rodar aqui.
Certo, vamos primeiro colocar as correntes que estão sendo injetadas. Certo? Não se importa aqui com esse transitório inicial, ok? Mas verifique aqui, né, que eu tenho uma distorção na corrente aqui, né, logo no início, né, e depois essa distorção de corrente desaparece, né, certo? Deixa eu adicionar aqui também a minha tensão de linha, certo? Que eu estou colocando, é o VAB, deixa eu colocar ele aqui dividido por 10. Ok, e aí dá para ver aqui que a minha tensão, o pico da tensão de linha aqui está em 400 volts, certo? Ou seja, está igual à tensão do barramento que eu estou jogando aqui, né? O que inicialmente resulta em distorção da corrente, certo? E essa distorção da corrente, né, é devido a, deixa eu colocar aqui a minha portadora e as minhas 3 moduladoras, ok? Certo? Repara que nessa região aqui, né, até 50 milissegundos, né, é visível, né, deixa eu dar um zoom aqui para melhorar, que as minhas moduladoras ultrapassam o valor de pico da triangular, ou seja, eu entro na região de sobremodulação, certo? Isso ocasiona uma distorção na minha corrente, ok? E a partir de t igual a 50 milissegundos, eu estou inserindo estou injetando minha terceira harmônica, né? Ou seja, eu estou injetando uma componente homopolar, ok? De tal forma que agora, né, a moduladora fica no limiar aqui, né, da minha portadora, certo? Deixa eu dar um zoom maior aqui, né? E aí dá para ver que a gente não chega a perder um chaveamento por conta disso, ou seja, ele permanece, né, aqui pela forma de onda corrente, dá para ver que o chaveamento permanece aqui, ou seja, eu permaneço na região de linear da modulação, certo? E aí eu consigo correntes não distorcidas, ok? Bom, pessoal, então isso que eu queria mostrar nessa aula, certo? Os estados de operação, a modulação PWM senoidal básica e com a injeção de terceiro harmônico para maximizar o índice de modulação na região linear de operação, maximizar o uso do barramento CC. Ok? Obrigado, pessoal.